Bom dia, paz do Senhor a todos, que Deus venha abençoar grandiosamente a vida de cada irmão, de cada um que está assistindo esse vídeo, trazendo paz, alegria, tranquilidade, que o Senhor venha trazer renovo, avivamento diante da sua poderosa palavra. Fazer uma leitura aqui no livro de João, capítulo 4, aonde que fala de Jesus passando por Samaria. E diz assim: e quando o Senhor entendeu que os fariseus tinham ouvido que Jesus fazia e batizava mais discípulos do que João, ainda que Jesus mesmo não batizava, mas os seus discípulos, deixou a Judéia e foi outra vez a Galiléia. E era-lhe necessário passar por Samaria, pois foi uma cidade de Samaria chamada Sicar, junto da herdade que Jacó tinha dado a seu filho José. Revela como é óbvio que esse lugar tem uma longa história bíblica. Estava ali a fonte de Jacó. De fato, este poço ainda se encontrava ali, quase 4.000 anos depois de Jacó. Jesus, pois cansado do caminho, assentou-se, assim junto à fonte. Revela a sua humanidade, portanto, João incute em nós a plena humanidade, a essência humana de Jesus, assim como ele era o filho legítimo do Pai. Era também a palavra feita carne. Era isso quase hora sexta. Usando a hora judaica, seria meio-dia. E veio uma mulher de Samaria tirar água. Resultaria ser o momento mais importante da sua vida. Disse-lhe Jesus: dá-me de beber? Isso deve ter assustado a mulher, porque a maioria dos judeus, e ela soube que Jesus era judeu, nem mesmo dirigia palavra a um samaritano. Muito menos lhe pediria um favor, porque os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. Alguns acreditavam que João foi o único discípulo que ficou. É seu costume não mencionar a si mesmo quando relata essas experiências, embora ele tivesse presente. Disse-lhe, pois, a mulher samaritana: como tu, sendo judeu, me pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Revela esses dois corações isolados, se encontrando. O dela isolado pela santidade, porque ele estava separado dos pecadores. E o dela pelo pecado, porque ela estava separado da sociedade. Ela ficou perplexa por ele se dirigir a ela, e mais ainda quando lhe pediu um favor, porque os judeus não se comunicavam com os samaritanos. Refere-se à hospitalidade. Os negócios de compra e venda eram de fato feitos normalmente. No entanto, Jesus não tinha essa animosidade. Jesus respondeu e disse-lhe: se tu conheceres o dom de Deus, revela Jesus como esse dom e salvação que apenas ele proporciona. E quem é o que te diz: dá-me de beber? Mostra muito perto da vida eterna. No entanto, nesse momento muito longe. Tu lhe pedirias e ele te daria água viva. Revela o pedido que ela lhe dá água para satisfazer a sua sede física, enquanto em troca lhe dará água viva, que se refere à salvação que satisfaria para sempre a sua sede espiritual. E disse-lhe a mulher: Senhor, tu não tens com que tirar, e o poço é fundo. Ela tinha razão, o poço era muito fundo, mas ele se referia a um poço espiritual. Onde, pois, tem as águas vivas? Ela considera essa expressão água viva como sendo muito intrigante. És tu maior que o nosso pai Jacó, que nos deu este poço, bebendo ele próprio dele e os seus filhos e o seu gado? A ênfase dela era sempre em Jacó, como era para a maioria dos samaritanos. Jesus teria que separá-la disso, sem menosprezar Jacó. Jesus respondeu e disse-lhe: qualquer que beber dessa água tornará a ter sede. Faz uma afirmação mais simples, comuns e, do mesmo tempo, profunda que já foi feita às coisas do mundo. Nunca podem satisfazer o coração e a vida humana, não importa o quanto se adquira. Mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede.
Aquele que quer dizer exatamente o que diz, o fato de uma pessoa aceitar Cristo faz com que sua sede espiritual seja aplacada para sempre. Porque a água que eu lhe der, se fará nele uma fonte de água que salte para a vida eterna. Tudo que o mundo ou a religião oferece pertence ao externo, mas o que Jesus dá tem a ver com o próprio cerne da pessoa e é uma fonte perene. Disse-lhe a mulher: Senhor, dá-me desta água. Revela começando a entender o que Jesus está dizendo. Ela percebe que a água do qual ele fala não é literal, mas sim algo completamente diferente. Então ela diz: Disse-lhe a mulher: Senhor, dá-me dessa água, para que não mais tenha sede e não venha aqui tirá-la. Ela já sabe que a água da qual ele fala não pode ser tirada do poço de Jacó. E disse-lhe Jesus: Vai, chama o teu marido e vem cá. Uma profissão de fé em Cristo que ignore a questão do pecado, a santidade de Deus, a espiritualidade da adoração como algo distinto das cerimônias sacerdotais, a necessidade do perdão e a condição de confiar num Salvador expiatório e revelado, tal profissão não tem valor algum. A mulher respondeu e disse: Não tenho marido. Diz uma verdade, mas apenas em parte. E disse-lhe Jesus: Disseste bem, não tenho marido. Chega ao próprio carne do problema dela. Fala de sua vida doméstica e espiritual, bem como ressalta seu problema e a solução. Porque tiveste 5 maridos. Isso deve ter sido um choque para ela, especialmente considerando que ela sabia que ele não a conhecia. Além disso, os samaritanos adoravam 5 deuses, de modo que ele iria mostrar a ela que sua adoração de 5 deuses pagãos tinha muito a ver com seus problemas domésticos, de ter tido 5 maridos. E o que agora tens não é teu marido, isto disse com verdade. O homem com quem ela estava vivendo não era seu marido, ou seja, nem era um dos 5. E disse-lhes a mulher: Senhor, vejo que és profeta. Tem a ver com a crença da interpretação dos samaritanos sobre quem seria o Messias. Nossos pais adoraram neste monte, refere-se ao Monte Gerizim, situado a 80 quilômetros ao norte de Jerusalém. Em certo sentido, eles adoravam este monte. E vós dizeis que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Ela admitiu que Jesus se encaixava no perfil do grande profeta que viria como Moisés havia predito. Mas estava confusa porque ele era judeu e adorava em Jerusalém, o que os samaritanos acreditavam que não era o correto. E disse-lhe Jesus: Mulher, crê-me, que a hora vem e que nem neste monte nem em Jerusalém adorareis o Pai. Está dizendo a ela para ouvir com muita atenção o que ele está dizendo e então que creia. O Calvário, que aboliu todo o sistema judaico, introduziria um novo modo de adoração. Vós adorareis o que não sabeis. Nós adoramos o que sabemos porque a salvação vem dos judeus. Ele não fazia rodeios com suas palavras, dizendo a ela claramente que a maneira de adorar dos samaritanos não tinha validade para Deus. Infelizmente, o mesmo se pode dizer da maioria das pessoas de hoje. Quer dizer que, por meio do povo judeu, veio-lhes a palavra de Deus e também o Filho de Deus, o único que traz a salvação. E fez isso por ter morrido na cruz. Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Deus não procura adoração santa, Ele está procurando adoradores santos. E como afirmado, o Calvário tornaria possível um tipo diferente de adoração, o qual não requer cerimônias ou rituais e etc, etc. Porque o Pai procura tais que assim o adorem. A palavra procura quer dizer que essas pessoas não são facilmente encontradas. Deus é espírito, simplesmente quer dizer que Deus é um ser espiritual. E importa que os que o adorem em espírito e em verdade. O homem adora a Deus pelo seu espírito pessoal e por meio dele, que é movido pelo Espírito Santo. De outra maneira, não é adoração que Deus aceitará.
Disse-lhe a mulher: eu sei que o Messias, que se chama o Cristo, vem. Os samaritanos haviam adotado a palavra hebraica Messias e estavam esperando sua vinda. Cristo quer dizer ungido. Quando ele vier, nos anunciará todas as coisas. Constituiu a verdade, mas não do modo em que essa mulher pensava. E disse-lhe Jesus: eu sou, eu que falo contigo. Não é nada menos que maravilhoso que Jesus tenha se revelado a Nicodemos de uma maneira velada, mas se revelado plenamente e claramente a essa mulher. E ainda mais, sendo ela uma samaritana e a uma alma sedenta. E nisso vieram os seus discípulos e se maravilharam de que estivesse falando com uma mulher. Como já afirmado, normalmente, não havia entendimento entre os judeus e os samaritanos. E até mais que isso, os rabinos não conversavam em público com mulheres, nem instruíam na lei. Todavia, nenhum lhe disse: que perguntas? Ou por que falas com ela? Quer dizer que eles guardaram para si o assombro que sentiam pelas ações de Jesus. Deixou, pois, a mulher e o cântaro e foi à cidade. Assim, uma mulher tornou-se a primeira pregadora do Evangelho às nações gentias e sua pregação foi tão eficaz que produziu um reavivamento. E disse àqueles homens: refere-se ao fato de que ela foi diretamente aos líderes da religião samaritana em particular. Vinde, vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito. O cristianismo não é uma filosofia e nem religião. Na verdade, como já foi afirmado, é um homem, o homem Cristo Jesus. Porventura não é este Cristo? Sua pergunta pressupõe que, como já afirmado, seus próprios concidadãos samaritanos esperavam o Messias. Os saíram, pois, da cidade e foram ter com ele. O Espírito Santo sabia que havia corações sedentos nesse lugar, e por isso havia levado Cristo a passar por Samaria. E, entretanto, os seus discípulos lhe rogavam, dizendo: Rabi, come. Eles insistiram com ele para que comesse, por preocupação com sua saúde. Ele, porém, lhes disse: tenho uma comida para comer, que vós não conheceis. A insensibilidade dos discípulos quanto a realidades espirituais se faz evidente novamente nos versículos 31 a 38. A sua comida e colheita eram os samaritanos, que nesse momento estavam deixando a cidade e indo a ele e creram nele. Então os discípulos diziam uns aos outros: trouxe-lhe porventura alguém algo de comer? A essa altura, os discípulos só podem pensar em termos carnais, enquanto Jesus fala quase que exclusivamente em termos espirituais. E disse-lhe Jesus: a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou. Esse dito, embora breve, constitui toda a missão do homem. Eclesiastes 12, do 13 ao 14, fala sobre isso. E realizar a sua obra, a obra dele, não a nossa, de Deus. Não dizeis vós que ainda há 4 meses até que venha a ceifa? A colheita é hoje. Eis que eu vos digo: levantai os vossos olhos e vede as terras. Simplesmente quer dizer que não temos que ir muito longe para ver a necessidade, que já estão brancas para a ceifa. E o que ceifa recebe galardão. Os galardãos são as almas, e ajunta fruto para a vida eterna. A salvação de uma alma trará fruto para sempre, e será agregado ao mérito dos semeadores e colhedores um grande investimento, para que tanto que semeia como que ceifa, ambos se regozijem. Refere-se a todos que fazem cada um a sua parte e o fazem sem omissão. Porque nisto é verdadeiro o ditado, que um é o que semeia e outro é o que ceifa. Deus tem um ministério especial para cada pessoa. Os semeadores são aqueles que tornam possível aos colhedores colherem. O pregador só pode colher o que foi semeado. Eu vos enviei, ceifar onde vós não trabalhastes. Tudo que é feito para Cristo produzirá como resultado de muito trabalho para a parte das muitas pessoas diferentes. Outros trabalharam, e vós entrastes no seu trabalho. Na verdade, ele está falando dos profetas de antiguidade
em Cristo. As profecias deles agora foram cumpridas e os apóstolos colherão o que eles semearam ao longo de muitos séculos. É o mesmo conosco hoje, tanto que diz respeito aos profetas quanto aos apóstolos. E aí no versículo 39 aqui começa a salvação. Veja bem, dizem que mulher não pode ser pastora, mulher não pode pregar, mulher tem que ficar calado por falta de entendimento bíblico, por falta de amor cristão, por um machismo que não sai de coração de muitos, principalmente em áreas aonde que isso é implantado no nosso país e até mesmo fora do nosso país. E a palavra do Senhor mostra que foi uma pecadora, que foi uma mulher de vários homens que adorava a 5 deuses falsos, aonde que o Espírito Santo entrou no coração dela e ela regozijada, ela avivada, não por musiquinha que diz que Deus está falando contigo, porque música não fala com ninguém, música é algo preparado para mexer com o seu emocional, para gerar lucros no bolso daquele que canta e das grandes empresas que fazem as músicas. Então, foi uma mulher, vamos dizer assim, gentia, não sei te dizer ao certo, mas que pecadora com certeza, correu a cidade pregando Jesus Cristo, aonde nem mesmo para Nicodemos, conhecedor da lei, Jesus se revelou completamente, mas para ela sim. E olha só o resultado disso. E muitos dos samaritanos daquela cidade creram nele, pela palavra da mulher que testificou. Esse é um exemplo perfeito do verdadeiro cristianismo em ação, dizendo: disse-me tudo quanto tenho feito. E olha só, hein, Jesus falou dos pecados, e o crente hoje só quer ouvir: ó, Deus manda dizer que você está caminhando em bons caminhos, que a porta de emprego vai ser aberta, que a chave de ouro da sua casa vai chegar, que a chave do seu carro vai chegar, que o iate vai chegar. É isso que o crente quer, mas os verdadeiros adoradores que tanto cantam aí com essas músicas, tem que ser como essa mulher, tem que ouvir o seu pecado e glorificar a Deus para saber que Ele é Deus, que Ele conhece o seu íntimo antes mesmo de você nascer e sabe até do dia da sua morte. E a Ele toda a honra e toda a glória. E deixar de ter o orgulho e pedir perdão a Deus e a quem a magoou, para que possa se cumprir o verdadeiro evangelho na sua vida e você levar o testemunho. Seja uma pecadora, tanto como Raabe, a prostituta, quanto essa daqui também prostituta, mas não mais Raabe nem essa foram mais prostituta, mas foram servas do Deus Altíssimo, e Raabe mais ainda da sua linhagem, da sua parentela. Indo pois ter com ele os samaritanos, fala de corações prontos para receber de Deus, rogaram-lhe que ficasse com eles. Um pedido que não foi negado, e de fato um pedido que nunca será negado. E ficou ali 2 dias, os melhores 2 dias que eles veriam e conheceriam. E muitos mais creram nele, por causa da sua palavra. Isso foi o que ocorreu durante os 2 dias. E diziam à mulher: já não é pelo teu dito que nós cremos. Deveria ter sido traduzido: não apenas pelo seu dito, porque o dito dela foi testemunho que originalmente os havia levado a Cristo. Porque nós mesmos o temos ouvido e sabemos que este é o verdadeiro, o Cristo, o Salvador do mundo. Uma das afirmações mais profundas já feitas, que acontece apenas mais uma vez na Bíblia, em 1 João 4,14. Isso saiu dos lábios dos samaritanos. Infelizmente, no final de seu ministério, alguns samaritanos que não o receberiam. Lucas 9, 51, 56. Que Deus venha transformar o meu e o teu coração. Venha nos quebrar, venha nos fazer pó. E através da sua mão, tornar a nos fazer um vaso. Se trincar, que ele nos quebre, que ele nos esmague, que ele nos faça pó de novo e faça outro vaso. Se trincar, novamente, se quebrar, novamente, mas que a mão do Senhor seja sobre a vida de todos, para consertar-nos, para nos libertar-nos do pecado, para que possamos glorificar o seu nome e termos direito de entrar no reino dos céus, porque a porta é estreita. O caminho, ele é largo, mas a porta é bem estreita. Que Deus abençoe a todos, um forte abraço e até o próximo vídeo.